Boa noite, amados irmãos. Que a graça do nosso Deus continue nos tocando na sua igreja, nos edificando sempre na sua santa e bendita presença. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias na epístola escrita aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao 4. No término da leitura, repetiremos junto o versículo de número 3. Hebreus, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Quem puder ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, fique de pé. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos repetir junto o versículo de número 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados irmãos, essa epístola aos Hebreus foi escrita para cristãos que eram judeus de nascença, por isso é chamada Epístola aos Hebreus. Nós não conhecemos o autor dessa epístola, mas nós sabemos que temos um autor por excelência, que é o Espírito Santo de Deus. Esse sim, o autor por excelência que escreveu, aliás, que inspirou os homens para escrever os 66 livros da Bíblia. Os hebreus estavam sendo perseguidos e corriam o risco de abandonar a fé cristã nessa época, a voltar à religião dos seus antepassados, que era tão somente o judaísmo, onde no judaísmo Jesus é visto como um falso Messias extremista, além de outras heresias, claro que exceto os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos não pensam dessa forma, são cristãos, mas os demais judeus, eles não creem que Jesus foi o Messias, o Filho de Deus, e ressuscitou dentre os mortos. E outras heresias também, o judaísmo crê que a salvação é apenas um aperfeiçoamento da sociedade ou para a sociedade, e nós sabemos que não é assim. A salvação, ela é gerada por Deus, através de Jesus Cristo. A salvação é um chamado do nosso Deus para conosco. A salvação é uma necessidade que temos, porque sabemos que tem uma morada sendo preparada pelo próprio Filho de Deus, Cristo Jesus Todo-Poderoso. Essa epístola parece mais um sermão. Quando você lê, medita, se deleita nessas delícias da epístola aos Hebreus, você observa que ela parece mais um sermão, porque o autor procura provar aos leitores que é por meio de Cristo Jesus que Deus envia os seres humanos
a mensagem mais perfeita dele mesmo, do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui em Hebreus é colocado taxativamente que Jesus é a revelação completa e eterna de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué. Ele é o sacrifício perfeito de Deus, a fim de quê? De tirar o pecado da humanidade. É tanto que nós lemos aqui, capítulo 2, no versículo 1, que diz: por esta razão. Mas que razão? Pela razão porque Jesus é a revelação de Deus. Veja aqui que no capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, por esta razão, pela razão de Jesus Cristo ser a revelação de Deus, diz aqui o versículo 1, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, que dela nos desviemos, que delas jamais nos desviemos. Precisamos realmente, a cada instante, a cada momento, a cada dia, nos apegar mais a essas verdades reveladas na palavra de Deus. Então, irmãos, qual a alternativa haverá caso de deixemos escapar essa tão grande salvação que o autor de Hebreus coloca aqui na sua palavra? Nós não podemos deixar que as dificuldades do dia a dia nos cause frieza na fé. Nós temos esse costume, esse mau costume, por conta das dificuldades do dia a dia, causar frieza na nossa fé. Não tem nenhum sentido, não tem nenhum argumento, por conta de dificuldades, causar frieza na nossa fé. O autor vem nos encorajar a estarmos nos aproximando muito mais desse Cristo Jesus Todo-Poderoso, que é a revelação do nosso Deus. O nosso objetivo é continuar acreditando na palavra de Deus, mas sem nos descuidarmos dessa tão grande salvação, porque o autor vem fazer um alerta para jamais nos descuidarmos da tão grande salvação, ter a nossa vida cotidiana no dia a dia, trabalhando, estudando, fazendo os nossos afazeres, participando dos cultos, lendo a palavra de Deus, cultuando a Deus e ao mesmo tempo vigiando para jamais negligenciarmos essa tão grande salvação que o Senhor nos oferece. E só há uma forma de escapar, retendo firme a nossa confiança, a nossa convicção na salvação, na palavra de Deus, nesta tão grande salvação que o Senhor nos oferece. E o povo, na época que foi escrito essa epístola, também o povo nos dias de hoje, tem que ter muito cuidado, para jamais nem sequer se afastar desse descanso celestial prometido por Deus. O Senhor nos promete um descanso especial, celestial. Os irmãos já sabem disso, mas nunca é demais lembrarmos. Aqui no capítulo 3 de Hebreus, capítulo 3, versículo número 7 e 8, diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. O povo de Deus, os hebreus, aquele povo que ele tirou do Egito com tanto amor, com tanto zelo, provocou ao Senhor no deserto. Os irmãos conhecem a história do Êxodo. É tanto que saiu lá do Egito, da escravidão, mais de 2 milhões de pessoas. E os irmãos conhecem que aquelas pessoas que saíram do Egito, apenas 2 chegaram a Canaã, a terra prometida, Josué e Calebe. Por quê?
Porque provocaram a ira de Deus no deserto, foram desobedientes, foram idólatras, se afastaram da presença do Senhor e perderam esse descanso, esse gozo celestial, especial, que é falado aqui na palavra do Senhor. Então, essa pergunta do autor, como escaparemos nós, deve estar sempre permeando as nossas mentes, para podermos a cada dia prosseguir em direção ao céu. E nós estamos aqui numa caminhada em direção ao céu, precisamos dar prosseguimento. Como? Trabalhando a palavra de Deus, obedecendo ao Senhor, se achegando cada vez mais a esse Cristo Todo-Poderoso, que é a revelação do Pai, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje, existe um grande número de pessoas que se desviam, se afastam completamente das igrejas, se afastam completamente do Evangelho, do caminho do Senhor, porque não guardaram a palavra, não fizeram a manutenção na sua fé, a fé que foi produzida, gerada pelo próprio Deus, porque Ele nos chamou, é Ele que nos dá mantimento a cada dia, é Ele que nos dá sustentáculo, é Ele que nos sustenta através da fé nos nossos corações, e muitos estão, como foi no tempo dos hebreus, essa epístola escrita aos hebreus, muitos nos dias de hoje estão negligenciando, não estão fazendo uma manutenção na vida cristã, estão perdendo a sua fé, esfriando na fé e se afastando do Todo-Poderoso. Na verdade, essa carta é uma grande advertência em relação à nossa salvação. Você pode estar pensando, irmão, você está falando para pessoas salvas, graças a Deus por isso. Quem escreveu a epístola aos hebreus também estava falando para pessoas salvas, para os hebreus, para o povo de Deus. É certo que no meio desse povo tinha gente que não era crente, que não era convertido, mas tinha também muitos que eram salvos, já tinha sua salvação gerada por Deus e estava negligenciando essa salvação, como nos dias de hoje nas igrejas, muitas pessoas salvas negligenciam a sua salvação perante ao nosso Deus. Precisamos, irmão, cada vez mais crer verdadeiramente no Filho de Deus, o qual é pronunciado com tanto amor, com tanto zelo, com tanta reverência aqui na carta aos Hebreus. E de acordo com essa carta aos Hebreus, eu gostaria de falar um pouquinho da nossa salvação, ainda nessa parte introdutória. Por exemplo, a nossa salvação, em relação à nossa salvação, nós somos herdeiros da salvação. Precisamos lembrar que somos herdeiros. Capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores, está falando dos anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Portanto, nós somos herdeiros da salvação. Não é porque nós temos algum mérito em relação a isso, jamais. Somos herdeiros porque assim o Senhor colocou. É atribuição do nosso Deus sermos herdeiros da salvação. Mas não é apenas uma salvação qualquer. Veja que o autor, ungido pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer que ela é uma grande salvação. No versículo 3, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Não é apenas salvação, é grande salvação, mas ainda o autor se aprofunda mais, ungido pelo Espírito Santo. Ele diz que além de ser grande essa salvação, ela é uma coisa melhor. Veja aqui em Hebreus, capítulo 6, versículo de número 9, além de ser grande, ela é melhor. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Portanto, a salvação, ela é boa para com as nossas vidas, ela é grande, e ele vai crescendo, enfatizando, dizendo ainda que ela é uma coisa
melhor. E melhor ainda, porque nós sabemos, e está escrito aqui no capítulo 2, verso 10, que essa salvação, ela é da autoria do Senhor, é o Senhor o autor da salvação. Hebreus 2,10 vai nos dizer, porque convinha que aquele, Jesus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Foi por meio de sofrimento, foi por meio de aperfeiçoamento dado pelo Pai, que Jesus se coloca, foi enviado pelo Pai como o autor da nossa salvação. É por isso que precisamos valorizar muito, lutar muito a cada dia, não negligenciar essa salvação que Deus nos deu. Com todo problema, com toda dificuldade, com toda tempestade na nossa vida, temos que estar ali lutando, quedando-se, se jogando aos pés do Senhor, correndo ao seu encontro a cada dia, para não cairmos na falta de cuidado, de negligenciar essa tão grande salvação. A salvação, ela é eterna. Por quê? Porque Jesus vive eternamente. Desde a criação do mundo, juntamente com Deus, com o Espírito Santo, a Trindade Santa, Ele vive eternamente. Capítulo 7, verso 25, vai nos dizer, eu estou mostrando, de acordo com Hebreus, o que é que ele fala em relação da nossa salvação. Hebreus 7, 25, por isso também pôde salvar totalmente os que por Ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que privilégio nós temos. Jesus vive sempre eternamente e nesse momento intercede por nós, vai sempre estar intercedendo por nós, porque Ele vive eternamente. E também, irmãos, a nossa grande esperança é a volta de Cristo no tocante à nossa salvação. Já imaginou se Jesus não fosse voltar, se a palavra de Deus não garantisse a segunda volta de Cristo? Teríamos, será que valia a pena estarmos falando de salvação, se não tivéssemos a consciência que Jesus iria voltar? Hebreus 9, 28, vai falar dessa segunda volta de Cristo, na verdade, que é a nossa grande esperança. Hebreus 9, 28, vai nos dizer, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguarda para a salvação. É a nossa grande esperança. A grande esperança de salvação na nossa vida é a volta de Cristo. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa aos senhores e às senhoras, de tanto privilégio, de tanta coisa maravilhosa que, em poucas palavras, mostramos aqui no livro de Hebreus, há algo negativo nessa situação. Não negativo falando da palavra de Deus, negativo da nossa parte. É uma salvação negligenciada por muitos. É tanto que o autor, no texto que nós lemos, ainda no capítulo 3, versículo 3, ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esse é o ponto negativo da nossa parte, do ser humano, que ele negligencia a salvação. É tanto que o título do capítulo 2 é o perigo da negligência. E verdadeiramente nós corremos um perigo muito grande. Nós corremos um grande perigo. Temos que ter cuidado em, você que já é salvo, glória a Deus por isso, trabalhar, fazer a manutenção da sua salvação diariamente. E quem ainda não recebeu esse chamado de Deus, mas está aqui testemunhando essa palavra, o dia é hoje de não negligenciar essa salvação e sim aceitar. Claro que essa aceitação vem do Senhor, é Ele que produz essa aceitação no nosso coração, aceitar o Senhor como Salvador de sua alma. Portanto, o tema da nossa mensagem é o tema extraído aqui do próprio texto: como escaparemos nós? Como escaparemos nós?
Na verdade, meus irmãos, o autor deixa bem claro aqui que é uma grande bem-aventurança a salvação. Ela é uma grande bem-aventurança, é uma coisa melhor nas nossas vidas. E o primeiro ponto que iremos tratar esta noite é a necessidade da salvação. Ela é uma necessidade. Da mesma forma que nós sentimos a necessidade de se alimentar, de comer, de beber, também precisamos sentir a necessidade da salvação. É uma necessidade porque o homem está em rebelião sempre contra Deus. Se não, vamos ver em Romanos, capítulo de número 3. Romanos 3, volte a sua Bíblia um pouquinho. Em Romanos, capítulo 3. Versículos 22 e 23. Romanos 3, versículo 22 e 23. Temos a necessidade da salvação. Por quê? Diz aqui a palavra em Romanos 22 e 23. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diz aqui o texto que é a justiça de Deus mediante a fé. Ele é justo, Ele é a justiça mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos, mas os que creem. Ou seja, é preciso crer na palavra de Deus, é preciso crer na pessoa de Jesus Cristo, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse texto fala de justificação, fala de pecado, fala de graça, porque somos incapazes de atingir o alvo, que é uma das definições do pecado. Somos incapazes de atingir o alvo. É uma declaração humilhante para as nossas vidas. Que é declaração humilhante? Todos pecaram. Não tem um só que fique fora dessa declaração humilhante que todos pecaram. Uma regra sem exceção. Não há ninguém que faça o bem. É uma regra sem exceção. Lá no Salmo 14, versículo número 3, vai nos dizer: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí depois de muito tempo, porque isso foi dito pelo salmista Davi, foi escrito por Davi, depois de muito tempo o apóstolo Paulo vem repetir essa palavra aqui em Romanos 3,12. Todos se extraviaram, de um só fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, meus irmãos, é um fracasso total. E através desse fracasso total, carecemos da glória de Deus. Todos os momentos da nossa vida, carecemos da glória de Deus, porque nós sabemos que pela graça de Deus, alcançamos o alvo. Nós não teríamos possibilidade nenhuma de alcançar o alvo, mas pela sua graça, alcançamos este alvo. Não temos nada a oferecer, somos justificados sem nenhum merecimento. Não há para citar um merecimento do homem em relação a Deus, em relação à sua salvação. Não há, não tem condição. Fomos justificados realmente sem merecer, uma oferta rica, e essa oferta só vem através da graça. É um simples caminho, essa oferta da graça, o simples caminho é a fé. Você não pode passar um dia sem pensar nessa palavrinha fé, sem imaginar, sem trabalhar a fé dada por Deus na sua vida, e ter um grande resultado quando reconhecemos essa nossa situação pecaminosa, reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O grande resultado é perdão, justificação e salvação, é que esse texto vem falar. Portanto, meus amados, as Escrituras mostram a realidade a respeito do ser humano. Era essa situação que vivíamos, e o Senhor revela que está em nosso coração o quê? A natureza corrompida. A nossa natureza corrompida está no nosso coração. Ele revela, lá em Mateus capítulo 15, versos 19 e 20, ele diz o seguinte: do coração procedem os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos,
falso testemunho e blasfêmia. Tudo isso procede do coração do homem, os maus desígnios. Então, na verdade, temos a natureza corrompida. O Senhor mostrou a Nicodemos quem ele é, e também, por tabela, quem nós somos. Ele falou lá em João 3:6 para Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Há uma grande diferenciação. Nós nascemos da carne e ainda vivemos na carne, mas louvado seja Deus, pela graça de Deus, nós somos nascidos do Espírito, porque assim Ele aprovou, assim Ele nos chamou, assim Ele nos quer na sua santa e bendita presença. Ele falou para o homem rico, revelou para o jovem rico a sua natureza, e a natureza dele era de avareza. Aquele jovem rico lá em Marcos, capítulo de número 10, ele abordou a Jesus, perguntando o que precisava para ser salvo, para nascer de novo, e Jesus Cristo falou em relação aos mandamentos. Ele falou que conhecia todos aqueles mandamentos, mas o Senhor falou: vende tudo que tem, a tua riqueza, distribui com os pobres e me segue. Ali a avareza dele, o zelo dele estava na riqueza, o seu coração estava na riqueza. Então a natureza do homem, natureza de avareza. Por isso que necessitamos estarmos nos concentrando nessa palavra bendita de salvação. E o autor fez essa pergunta: como escaparemos nós? O apóstolo Paulo fala que todos somos pecadores. Aqui em Romanos 3:23, a Bíblia afirma que somos infratores da lei de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo de número 10. Portanto, meus amados irmãos, é uma negligência que precisamos ter muito cuidado com a negligência em relação à nossa salvação, em relação à palavra do nosso Deus. Deus nos enviou um Redentor. Lembra que o texto clássico, a Bíblia conhecida em miniatura, está lá em João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Um dos grandes atributos do nosso Deus é amor. Ele amou ao mundo de tal maneira. Amou o mundo. Muitas vezes a gente imagina o quê? A natureza, a terra, o mar, o ar. Não, ele amou as pessoas. Ele ama as pessoas sem fazer acepção de ninguém. Sempre teve pessoas alienadas de Deus, nações alienadas de Deus. Todos os tempos, todo o tempo da história da humanidade, teve aquelas pessoas que afastado, destituído totalmente da glória de Deus, mas mesmo assim Ele amou. Por exemplo, nos tempos de Jesus, tinha os samaritanos. Aquele povo não queria nem vir falar no nome de Jesus, era totalmente alienados do povo de Deus, eram rivais. Mas Deus, lá em João capítulo 4, através de Jesus Cristo, lá no poço de Jacó, aborda aquela mulher samaritana, trabalha com ela, mostra a sua situação pecaminosa. Ela era uma samaritana, alienada do povo de Deus. Jesus consegue não, que Ele é o Todo-Poderoso. Tudo o que Ele quer está aos seus pés, Ele manda e acontece, Ele faz e acontece. E aquela mulher, ao ouvir os ensinamentos de Jesus, a revelação que Ele seria o Messias, o Filho de Deus, essa mulher saiu glorificando, encontrou o Messias, encontrou a salvação, pronuncia lá na sua nação samaritana. Certamente muitos vieram à conversão a Cristo Jesus. Nos dias de hoje não é diferente. Muita gente alienada de Deus, muitas nações. Há 15 dias atrás eu assisti um programa na TV, daquele país chamado Sri Lanka, que eles são budistas. Pouquíssimas pessoas lá buscam o cristianismo, mas eles são budistas. Uma idolatria tremenda, estava lá uma fila terrível, muito grande, no sol, 40 graus, para ver uma relíquia que era, segundo eles, um dente de Buda. Idolatria tremenda nos dias de hoje, só para ver um dente que escapou lá de Buda, ninguém sabe nem se é de Buda mesmo. A idolatria tremenda, não é diferente do romanismo, a idolatria.
muita gente alienada de Deus, mas mesmo assim o Senhor ama a todos, que Ele diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu a dádiva de Deus, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Houve um homem que se aproximou dessa atribuição, dessa atitude de Deus, um homem de Deus chamado Abraão, que levou seu filho Isaque ao sacrifício. Na hora que ia sangrar ali Isaque com aquele cutelo, o anjo de Deus sustentou a mão daquele homem, porque na história iria ficar contada só que o Senhor Todo-Poderoso deu seu Filho amado, derramou realmente o seu sangue para nos salvar. Foi a dádiva de Deus, para que todo aquele que crê, tem uma diferença, há uma diferenciação, é preciso crer, todo aquele que crê não pereça. Mas no sentido espiritual, o que é que vem dizer essa palavra perecer? Eu anotei aqui, deixar de viver, morrer, morte prematura, morte violenta. E na esfera espiritual, perecer significa perecer lá no fogo do inferno. Deus mandou seu Filho para que nós não pereçamos, para que não caiamos no fogo do inferno. É um texto muito pesado, mas louvado seja Deus, para mim e para você que crê em Cristo Jesus, jamais iremos passar por perto desse fogo eterno, porque Ele nos salvou para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. É por isso que Ele mandou o seu Filho amado. Deus vem ao nosso encontro como nosso Salvador e Senhor. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos, porque depois da morte há uma situação imutável, há uma situação muito pesada. Hebreus capítulo 9, verso 27, o homem está predestinado a morrer só uma vez, depois disso segue-se o juízo. Tem uma palavra juízo estampada aqui no texto, Hebreus 9, 27. É uma situação imutável, portanto aproveite, enquanto você tem a vida, para estar cada dia mais se entregando ao Senhor como Salvador de suas vidas. Mas o Redentor que Deus nos enviou, Ele é nosso Salvador e Senhor, está lá em 1 Timóteo 2,3, em Tito 3,4, e nós temos que realmente estarmos buscando de corpo e alma. Segundo, amados irmãos, o grande preço que Deus estabeleceu. Primeiro ponto, nós trabalhamos a necessidade da salvação. E agora, no segundo ponto, vamos falar desse preço que Deus estabeleceu, que é tão somente o perdão que esta salvação oferece. A salvação nos oferece um grande perdão. Primeiro, tivemos a necessidade, agora o pleno perdão que esta salvação oferece. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo de número 7. O grande preço que essa salvação nos oferece. Isaías 5, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O profeta Isaías, ungido pelo Espírito Santo de Deus, vem falar aqui da conversão, da necessidade da conversão. Por que o pecador deve se converter? Porque está indo na direção errada. Aqui em Isaías ainda, capítulo 53, verso 6, diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Portanto, temos essa necessidade. Estávamos em uma direção errada, e porque Deus nos chama de volta, temos a necessidade da conversão, porque Deus nos chama de volta, conforme está lá em Ezequiel 33:11. Porque as consequências dos pecados são terríveis,
É preciso lembrar que as consequências dos pecados, dos nossos pecados, são terríveis em nossas vidas. No Salmo de número 7, versículo 12 e 13 diz: se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada. A coisa é séria. Se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada. Veja que Deus valoriza tanto esse assunto da conversão, que Ele afia a sua espada para aquele que não se converte. Já armou o arco, tem-o pronto, para ele preparou instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Tudo isso o Senhor preparou para quem não se converte. Portanto, temos a necessidade da conversão. Mas como poderemos nos converter? Cada um pessoalmente. Não adianta você vir para a igreja, vir buscar a Cristo, dizer: eu vou entregar a minha vida ao Senhor para satisfazer seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido. Não. A salvação, ela é pessoal, ela é individual. Ezequiel, capítulo 18, eu faço questão de ler esse texto. Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 20. Ezequiel 18, 20 vai nos dizer: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. A conversão é individual. Ninguém poderá salvar uns aos outros. Você não pode dizer que serve a Cristo ou vem para a igreja, é cristão por causa da sua família, por causa de alguém que lhe influenciou. Quem nos influencia é a palavra de Deus, quem nos chama é Ele. Precisamos nos converter realmente, radicalmente, como os Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Os Tessalonicenses, eles deixavam os ídolos, se convertiam ao Deus vivo e viviam uma vida radical na sua conversão, sem hesitar. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo número 10, diz que precisamos nos converter sem hesitar, radicalmente, como os Tessalonicenses. E quais são os frutos da conversão? Descanso e paz. Lá em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28, o Senhor disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve. Diz ele que o meu fardo é leve. O fardo do Senhor é leve, não é tão pesado assim como nós imaginamos. Temos tão somente que fazer uma entrega ao nosso Deus a cada dia. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é justiça, ele é amor. Ele tem toda a possibilidade de nos sustentar nas suas mãos, sem que pereçamos. Tão somente não negligencie essa salvação misericordiosa que o Senhor colocou nas nossas vidas. Voltando para Hebreus, para o livro de Hebreus, qualquer pecado é perdoado para quem se converte, para quem aceita o Senhor. Todo e qualquer pecado é perdoado. É tanto que aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo número 13, diz o seguinte: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Isso era com a nossa vida, meus irmãos. Éramos blasfemo, perseguidor, insolente. O que é que significa essa palavra insolente? Atrevido, malcriado, desaforado, desrespeitoso. Era assim que nós éramos antes de conhecer o Senhor. Muitos pecados, todos os pecados, vivia numa vida de devassidão, mas obtive misericórdia, mas o Senhor me chamou,
eu aceitei o seu chamado não por mérito meu, pelo mérito dele mesmo, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Mas agora você está na presença do Senhor, todos os pecados estão perdoados, então somente lutemos para que não caiamos no pecado. Nós sabemos que é muito fácil a queda do pecado, mas lute cada dia mais para que Deus Todo-Poderoso continue fazendo a manutenção da sua vida na sua santa e bendita presença. Qual é a grande bênção disto? Da salvação, da conversão, da justificação, do perdoar de Deus. Deus não somente perdoa, Ele justifica e nos faz co-herdeiros de Cristo. Nós agora somos co-herdeiros, somos justificados e por isso estamos preparados para a glória vindoura. Se você ainda não está preparado, se prepare, procure se preparar para a glória vindoura, porque você agora está justificado, você está perdoado, preparados para a glória vindoura. E precisamos nos preparar mesmo, porque nós sabemos que o Senhor está preparando uma cidade, preparando lá a nossa morada celestial, na sua glória vindoura. E no terceiro ponto, eu gostaria de trabalhar a verdadeira testemunha de Cristo. No primeiro ponto, nós compreendemos que temos a necessidade da salvação, é uma necessidade. No segundo, vem o pleno perdão que esta salvação oferece. Então, você sentiu a necessidade da salvação, você sentiu o pleno perdão que essa salvação oferece. Nós agora temos que testemunhar, ser testemunhas de Cristo Jesus, Todo-Poderoso, a verdadeira testemunha de Cristo, testemunhar em amor, como Maria. Mateus capítulo 26, a irmã Islene pregou aqui sexta-feira sobre a grande obra que Maria fez, né? A bela ação ali em derramar aquele vidro de perfume, aquele frasco de alabastro na cabeça de Jesus Cristo. Ela falou aqui, segundo as pesquisas, que aquele perfume valia 20 mil reais. E aquela mulher, nós não sabemos a condição financeira dela, segundo o texto, era uma pessoa sem condição. Ela lutou muito para comprar aquele perfume, despejar ali na cabeça de Jesus, dar um banho em Jesus, além de uma grande ação, além de fazer a obra de Deus, de uma bela ação, como a irmã enfatizou. Maria testemunhou de Jesus, testemunhou em amor. O quanto nós temos testemunhado de Jesus na nossa vida, o quanto você tem falado de Jesus onde você anda. Você tem se colocado como evangelizador na presença do Senhor, como um evangelista. Precisamos falar de Jesus com amor. Então essa mulher ali em Mateus capítulo 26, verso 13, a irmã citou, e eu vou citar também, que Jesus disse: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será contado o que ela fez. Jesus registrou a atitude daquela mulher. Fique sabendo, meu irmão, se você testemunhar de Jesus Cristo na sua vida, Ele vai registrar também o seu testemunho. Não vai ser mais aqui escrito na Bíblia, porque o cano está fechado, mas juntamente dele, na glória celeste, Ele vai testemunhar de você, vai falar de você, porque você testemunhou em amor na sua santa e bendita presença. Devemos testemunhar segundo as Escrituras, como testemunhou o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, diz o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Tudo que Paulo falava de acordo com as Escrituras. Foi um homem que testemunhou conforme as Escrituras. E ele diz mais: e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí agora eu quero fazer uma pergunta para o nosso íntimo, para os nossos corações. Como é que está o seu relacionamento com as Escrituras? Você tem testemunhado das Escrituras?
Mas como é que eu vou testemunhar das Escrituras? A partir de uma simples leitura. Você tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, de ler um versículo, um texto bíblico diariamente? Como crente, temos que ter esse cuidado, sim, porque ela é o nosso alimento, é o nosso pão diário. Você tem testemunhado das Escrituras, pelo menos em ler? E se você lê, você tem falado dessa Escritura para alguém? Tem partilhado esse pão com pessoas que necessitam muito mais do que você, que não conhece a Cristo? Sei que você é feliz por ser salvo em Cristo Jesus, mas os seus entes queridos, começando dentro de casa, você tem dado testemunho dessa palavra, como o apóstolo Paulo, conforme o apóstolo Paulo testemunhava em tudo em relação às Escrituras? Irmãos, precisamos fazer uma análise da nossa vida em relação ao trabalhar das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, ela tem nos fornecido fontes de bênçãos espirituais todos os dias, conhecimento, fortalecimento, alegria, vigor e, sobretudo, salvação. É um testemunho nas nossas vidas a palavra do Senhor. Mas não só isso, como gosta de falar o pastor Rubem, temos que testemunhar com fidelidade, ser fiel, conforme o grande homem de Deus chamado Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, diz assim o texto sagrado: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Como é o negócio? A rebelião, aqueles que se rebelam contra Deus. Vamos falar outra palavra, aqueles que negligenciam a salvação. É um pecado de feitiçaria, porque quando está negligenciando, está em rebelião. É pecado de feitiçaria, é um pecado terrível. E a obstinação, o que é que significa obstinação? Teimosia, afeição excessiva nas suas próprias convicções, ele diz. E a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar, visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel falando para Saul, que através da sua desobediência, através da sua idolatria, através da sua rebelião, da sua obstinação, da sua teimosia, foi que aconteceu, foi rejeitado, para que não sejas rei. E a palavra de Deus fala que lá em Apocalipse capítulo 1, verso 6, que nós iremos reinar com Cristo Jesus. Então, cuidado com a rebelião, cuidado com a idolatria, cuidado com a obstinação, porque o Senhor promete na sua palavra que você vai reinar junto com Ele. Apocalipse 1,6. E aqui Saul perdeu o seu reinado por conta da sua teimosia, por conta das suas próprias convicções errôneas. Precisamos, irmão, ter esse cuidado tão grande, porque nós temos o privilégio, a palavra de Deus nos deu aquele privilégio, né, em João 3,16, comprovar, e nós confiamos, acreditamos que o Senhor se fez carne, pisou aqui na terra, mandou seu Filho amado para nos salvar. Eu estava lendo umas postagens, um homem de Deus chamado Billy Graham, ele disse: o maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem pisar na lua, subir e pisar na lua, foi o Senhor descer e pisar na terra, e Ele fez isso por conta de mim, por conta de você. Portanto, não negligencie a salvação, muito pelo contrário, se aproxime mais desse Deus poderoso todos os dias nas suas vidas, em nossas vidas. Vamos passar para a fase da conclusão. Vamos fazer aqui uma aplicação em relação à igreja. Em Hebreus capítulo 13, versículo número 15, diz: enquanto se diz, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração como foi no dia da provocação. Eu gostaria de fazer uma pergunta, meus irmãos:
qual a estratégia que as igrejas estão trabalhando para estancar esse grande índice de desviados, que a gente vê um grande índice nos dias de hoje de desviados. Todas as igrejas, a igreja continua mantendo o seu papel principal, continua cuidando daquele que precisa de uma oração espiritual, com toda dificuldade. Eu lhe digo que sim, que a igreja continua, porém a igreja não pode ser considerada culpada pela vida de alguém que um dia resolveu sair da igreja. Lamentações capítulo 3, verso 39 diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se dos seus próprios pecados. A igreja não pode ser culpada. A igreja tem falha? Tem, claro que tem, mas não pode ser culpada porque alguém um dia resolveu sair da igreja. Nada que o homem diga servirá de desculpa para que ele venha se desviar do caminho do Senhor. Seria bom que cada um de nós fizéssemos uma avaliação nas nossas vidas, optasse, aqueles que optam, que vivem optando em se desviar, olhassem para dentro de si e fizessem uma reavaliação na sua vida, como é que está o seu caminhar, a sua relação com a igreja, principalmente com a sua vida cristã. Nós não podemos assumir uma postura de rebelde, que com certeza levará a uma atitude de desobediência. Quando o homem tem uma atitude de rebeldia, leva a uma atitude de desobediência, e a desobediência nos afasta totalmente da presença do Senhor. É o que tem acontecido nos últimos dias. Muitas pessoas têm se afastado da presença do Senhor por conta de desobediência. Hebreus capítulo 12 diz que a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é viva e eficaz e produz resultado, mas só vai produzir resultados nos nossos corações se realmente no nosso coração encontrar guarida para a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mas só vai produzir resultado se abrirmos o nosso coração totalmente para esse Deus Todo-Poderoso. Provérbios, capítulo 29, versículo 1, diz o seguinte: o homem que é muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Lá em Gênesis capítulo 6, Deus viu a grande maldade do homem e levantou aquele homem chamado Noé para pregar. Pregou por 120 anos, Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 7. Quando eles rejeitaram aquela bondade de Deus, foi o que aconteceu. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas de idade, todos foram afogados no dilúvio, porque foram desobedientes, não deram ouvido à voz do Senhor. E Ele colocou o homem para pregar por 120 anos. Como coloca homens nos dias de hoje ainda, continua a mesma coisa pregando, e as pessoas se desviando da presença do Senhor. Lembre-se que só escaparam 8 pessoas, Noé, a sua mulher, 3 filhos e 3 noras. Nós não sabemos quantas milhares de pessoas existiam naquela época, mas só 8 se salvaram por conta de rebelião. Considere Faraó, que arrogantemente endureceu seu pescoço para não atender a ordem do homem de Deus chamado Moisés. O Senhor, lá em Êxodo está escrito, né, que o Senhor desprezou o Egito, mandou todas aquelas pragas do Egito, aquelas 10 pragas. No final, na última praga, todos os primogênitos morreram, inclusive o filho de Faraó. E ela achou pouco, ainda saiu perseguindo o povo de Deus, e Deus afogou todo aquele exército egípcio. Devemos considerar esses textos que falam da desobediência. Quantas pessoas perderam a vida, não só física, como espiritual, por conta de negligência, por conta de negligenciar a palavra do Senhor. E quando aquele povo, aqueles egípcios foram todos afogados ali, o povo de Deus, Israel, os hebreus,
levaram todas as riquezas para Canaã. E nós estamos ricos nos dias de hoje, com a palavra de Deus, mais rico ainda, se não negligenciarmos a palavra do Senhor, cada vez mais nos aproximar de Cristo. Por último, se você hesitar os avisos de Jesus ao respeito de qualquer pecado, você está correndo terríveis consequências em sua vida. Não rejeite, irmãos, essa palavra bendita. Se possível, se deleite. Leia esse texto de Hebreus, não só esse texto, todo o livro aos Hebreus fala da pessoa de Jesus Cristo, o quanto devemos nos aproximar, que de certa forma, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, a sua aproximação com Cristo, mas todos, de alguma forma, negligenciamos a nossa salvação. E o Senhor nos exorta esta noite para parar de negligenciar, ter cuidado com a nossa vida espiritual, fazer uma faxina, fazer uma manutenção nas nossas vidas. A igreja, o pastor, o que tanto o pastor quanto a igreja pode fazer pelas suas vidas é orar, visitar, aconselhar, exortar, até mesmo o pastor juntamente com a igreja, disciplinar, mas o pastor não pode interferir nas suas decisões de estar se afastando da igreja. Aqui e acolá a gente observa com muita tristeza pessoas, irmãos, se afastando da igreja. E o chamado do Senhor é para que nos aproximemos cada vez mais. Só para encerrar, certa vez conta-se uma história que um jovem chegou para o pastor e disse: pastor, eu estou saindo da igreja. Ele disse: você está saindo, mas por quê? Qual o motivo? Sabe, porque essa igreja, eu não estou satisfeito nessa igreja, tem muita gente fofoqueira, fofocando, tem gente utilizando o celular na hora do culto, tem muita coisa errada aqui e eu não estou me agradando, eu vou procurar outra igreja. Pastor, tudo bem, mas antes de você sair, eu gostaria que você fizesse algo. Ele disse: o quê? O pastor disse: pegue um copo d'água, dê 3 voltas rodeando essa igreja. Eu quero ver se você não vai deixar cair nem um pingo d'água desse copo. Isso ele fez com muito cuidado. Esse jovem deu 3 voltas na igreja, não deixou cair nem um pingo d'água. Aí o pastor chegou: e aí? Derramou água? Ele disse: não caiu nem um pingo. Ele disse: bom, agora eu vou fazer outras perguntas. Enquanto você estava dando essa volta na igreja, você viu alguém fofocando? Ele: não. Enquanto você estava dando a volta na igreja, você viu alguém falando no celular? Ele: não. Enquanto você arrodeava a igreja com esse copo d'água, você constatou algum problema errôneo nessa igreja? Ele: não. Ele disse: é justamente isso, o problema está em você. Se você se concentrar em fazer a obra de Deus, colocar Jesus como alvo na sua vida, você não vai observar ninguém fofocando, não vai observar ninguém mexendo no celular na hora do culto, você não vai observar problemas na igreja. Concentre-se em se aproximar de Jesus, fazer a sua obra, fazer a sua bela obra, testemunhar de Jesus, como testemunhou Maria. Deus esteja nos abençoando, Deus esteja nos fortalecendo e fazendo com que jamais negligenciamos a palavra do Senhor, a obra do Senhor, esse chamado maravilhoso de salvação que cada um de nós temos a necessidade. Deus nos abençoe. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão bendita do Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.